Essa moça disse que o marido dela, ele não ligava para a esposa, né? Não ligava, não ligava. Só que ele perdeu a esposa e aí ele percebeu o verdadeiro valor que a esposa tinha, olha só. Oi, meus amores. Vamos de relato relâmpago? Esse é o relato do Júlio e ele diz: eu achei que não me importava em perder a minha esposa, até que ela realmente foi embora. E eu desejei não viver mais. Esse é um relato muito forte e evidencia a visão de um homem quando ele acredita que algo já está ganho. Ele começa o relato dizendo que, quando eles se casaram, ele era bem apaixonado pela esposa, porque, segundo ele, ela se cuidava, ela se maquiava, ela andava bem vestida, cheirosa, e demonstrava por ele todo o amor do mundo. Ele se sentia um homem muito amado e muito bem cuidado também. Até que ele caiu na armadilha do o que já está conquistado não precisa de conquista. E esse foi um dos maiores erros que ele cometeu durante o casamento. Então ele acreditava que ela era uma coisa ganha. Ele não precisava mais se esforçar para conquistar ela. Com isso ele relaxou na forma como ele tratava ela, começou a responder com grosseria, começou a tomar atitudes assim, bem mal educadas. Ele conta que a sensação que ele tinha e a certeza que ele tinha é que não importava o que ele fizesse, ela sempre estaria ali presente. Porque ela relevava muita coisa dele, então ele acreditava que se ela relevava, é porque ela queria continuar com esse casamento era muito importante para que ela deixasse. Pois bem, conforme o comportamento dele ia mudando para pior, ela ia ficando mais retraída. De sorridente, feliz e alegre, ela passou a se tornar uma pessoa triste, com vazio nos olhos. Ela já não sorria mais, ela já não chamava mais ele de amor, ela só reclamava, nunca nada estava bom, e ela queria que ele parasse de fazer isso e parasse de fazer aquilo. E isso soava na cabeça dele como sendo uma mulher chata. Então ele falava: você se tornou chata, você não é mais a mesma, você é insuportável, você só reclama. Você não se arruma mais, você não se perfuma mais, você tá sempre maltratada, tá sempre com esse cabelo preso, todo despenteado. Ele não entendia que o comportamento dela estava mudando por culpa dele, porque ele estava tornando a esposa dele infeliz com as atitudes dele e com toda aquela arrogância de você casou comigo, eu sou assim, eu não vou mudar, você casou porque você quis, se você não está satisfeita, vamos separar. Ele conta que ela chorava bastante a princípio, ela chorava e ele ficava irritado, ele falava que aquilo era drama e deixava ela sozinha, ia beber com os amigos e ela tornava a reclamar e ele tornava a repetir para ela, ele repetia isso todas as vezes que ela chamava a atenção dele por alguma coisa que ele fazia e magoava ela. Ele sempre repetia a mesma coisa: se você não está satisfeita, então separa. Então a gente separa. Ele disse que falava isso porque ele tinha certeza de que ela não ia deixar ele. Isso durou mais ou menos uns 2 anos. Ela pedindo, chorando e triste e sempre sem brilho nos olhos e sempre sem vontade de fazer nada. Até que chegou um momento em que ela foi parando de reclamar, foi parando de falar, foi parando de pedir. Ele entendeu isso como: ufa, que maravilha, parou de ser chata, me aceitou como eu sou, acabou a dramatização, acabou o drama. Ele tinha certeza que era isso, mas ele estava muito enganado. Ele chegava em casa tarde, ela já não perguntava mais onde ele estava, não perguntava mais o que ele estava fazendo, com quem ele estava, porque ele tinha chegado tarde. Quando ele fazia as faltas de educação dele, ou, sei lá, tomava atitudes que antes incomodava ela já não reagia mais. Era como se para ela aquilo já não fizesse mais diferença. E ele super feliz, achando que estava tudo bem, que ela havia deixado de ser chata. Ele sentiu a distância dela, emocional e física, mas para ele estava ótimo, porque aquilo trazia paz, trazia alívio. Até que um dia ele chegou em casa tarde da noite, como ele costumava fazer, e ela não estava mais em casa. Ele procurou por ela pela casa inteira e não encontrou, então ele abriu o guarda-roupa e viu que ela havia ido embora.
Ela simplesmente foi embora. Ela não falou nada, ela não brigou, ela não discutiu. Ela apenas foi embora. Sem comunicar nada. Apenas foi embora. Simples assim. Ele conta que ele sentiu um impacto, um choque na hora. Toda aquela narrativa que ele havia criado na própria cabeça de que ela era um lugar garantido, de que ela não tinha coragem de deixar ele, tudo aquilo desmoronou. Mas o orgulho dele falou mais alto. Ele pensou, não vou atrás não, se ela quis ir embora, problema é dela. Ele acreditava que era drama, que era para chamar a atenção dele, e isso ia passar, ela ia acabar voltando para casa, pedindo perdão, pedindo para ficar. Porque em todas as brigas, era sempre ela que cedia. Ele estava acostumado a esse padrão, então os dias foram passando e ela nem sequer entrou em contato. Esse alívio, essa sensação de liberdade que ele sentiu no início começou a dar lugar para um vazio. E aí ele sentiu o peso real da perda. Ele começou a entender, começou a cair a ficha dele de que ela realmente havia ido embora para valer. E esse medo, essa sensação da perda começou a tirar ele ali do centro do conforto dele. E ela sumiu de tudo, nem nas redes sociais ela postava mais nada. E foi até o trabalho dela aguardar ela sair, porque ele acreditava que ia encontrar uma mulher completamente devastada, destruída. Mas não, saiu uma mulher com cabelo novo, maquiada de salto alto, muito bem vestida. Era completamente diferente daquela mulher despenteada, desarrumada. Como assim ela tá feliz sem mim? Pensou ele. Isso incomodou muito ele, então ele decidiu procurá-la. Ela aceitou conversar com ele de bom grado, mas ela não parecia nem um pouco abalada. Ele vendo a postura dela, ele decidiu ceder dessa vez e pediu para voltar. Ela falou não. Ele sentiu o choque de tomar um não de forma assim, posicionada, firme. Ele percebeu que aquilo não era um blefe, ela estava falando sério. Ela não queria voltar. Foi aí que virou uma chave na cabeça dele. Ele conta que ele começou a correr atrás dela, até que ela falou pra ele: eu acho melhor nós continuarmos separados. Ele entrou num processo de vazio, de desespero, sabe, de depressão tão profundo que ele foi procurar ajuda psiquiátrica. Ele começou a fazer terapia. Foi aí que ele entendeu que o comportamento dela era moldado pelo comportamento dele. Ele entendeu que ele foi matando o amor que ela sentia por ele até chegar um momento em que ela se silenciou. Quando ela silenciou, foi a sentença de que ela havia desistido. Ele permanece em terapia e ele conta que sentiu vontade de não permanecer mais nesse mundo quando ela deu a entrada no divórcio. Porque para ele foi o golpe final no coração dele, assim, que arrebentou ele de vez. Foi quando ele entendeu que realmente não tinha mais volta. Nada do que ele fizesse traria ela de volta. Segundo ele, ela está muito bem. Ela está estudando, parece que foi para um intercâmbio, está vivendo uma vida assim muito, muito bem, muito tranquila. E ele ainda carrega o peso do maior arrependimento da vida dele, que foi não ter preservado o amor que aquela mulher sentia por ele e não ter preservado o casamento dele. E que hoje essa perda dói de maneira irremediável. Mas e aí, o que vocês acham? Quase nunca comento sobre os relatos, mas isso que ele falou é muito verdadeiro. Quando a mulher silencia, é porque a tua última chance acabou. Ela desistiu. E é isso, meus amores. Um beijo, um queijo e até o próximo relato. Eu acho engraçado o cara que ele tem uma esposa do lado que, porque eu conquistei, eu não vou fazer mais nada para manter esse relacionamento. Gente, isso é igual um cliente, né? Posso estar errada, mas parece muito com um cliente. Você faz aquela propaganda para conquistar um cliente. Se você não fizer coisas para manter aquele cliente, o cliente vai embora. Como que a pessoa ama, como é que a pessoa diz que ama e faz de tudo, começa a pegar e deixar a esposa passar por tudo isso que ela passou, e só depois que ela vai embora, que ela se transforma, que ele percebe que ele ama ela e depois quer fazer besteira com a vida dele, né? É muito bizarro isso, é muito doido pensar uma coisa dessa, né? E as pessoas falam muito, quem ama, cuida. Custava ele se dedicar, ajudar ela, incentivar ela, entender o lado dela. Isso me lembrou agora que o caso de um cara, na verdade de uma mulher, que ela era toda, antes de se relacionar com ele,
ela era toda descuidada, ela era feia. Quando ela começou a namorar com ele, que casou com ele transformou essa mulher. A mulher rejuvenesceu. Então, o marido que quer ver uma esposa bonita, ele vai dar assistência, ele vai cuidar, ele vai dar dinheiro para ela se cuidar. Não é, ai, se cuida, ai, tá despenteada, tá com o cabelo amarrado, cabelo preso, tá bagunçada, e não ajuda a mulher a lavar nenhuma louça, por exemplo, não paga um salão, uma unha. Como é que ele vai querer ver a mulher bonita e de bem com a vida? Não existe isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu não prazer ter aqui. Ela conta os seguidores e até o próximo vídeo. Tchau!